Olá, estamos de volta e vamos continuar o nosso assunto sobre figuras de linguagem. No vídeo anterior, nós já aprendemos o que é uma comparação, o que é metáfora, o que é metonímia, o que é sinestesia, gradação, hipérbole e eufemismo. Paramos no eufemismo. Então hoje a gente vai dar continuidade a esse assunto e a gente vai falar sobre antítese, ironia, catacrese, onomatopeia, aliteração, assonância, prosopopeia e pleonasmo. Vamos lá? Essas aqui são as figuras que a gente já estudou. Então nós vamos passar aqui até chegar no assunto de hoje. Lembrando que você deve sempre ficar fazendo seus resumos aí no seu caderno. Para isso você pode pausar o vídeo e aí anotar. E também pode voltar quantas vezes achar necessário. Vamos continuar então com o nosso assunto, figuras de linguagem. Hoje a gente vai começar falando sobre a antítese. Como o próprio prefixo dessa palavra já sugere, anti, preste atenção, anti, ou seja, antônimo, contra, ao contrário de. Então, relação entre as palavras antônimas numa mesma sentença, frase ou texto. Então eu tenho um exemplo aqui de Vinícius de Moraes e Tom Jobim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Nesse mesmo trecho, a gente tem a antítese apresentada pelas palavras tristeza e felicidade, que são antônimas. Então, por isso, a gente tem um exemplo aqui de antítese. São dois conceitos distintos, duas palavras antônimas, numa mesma sentença. Aqui embaixo, o ódio e o amor, tá? Amor, mas era o amor, andam de mãos dadas. Ou seja, o ódio e o amor são as palavras antônimas que estão aí nesse trecho. Bonito para alguns, feio para outros. Bonito e feio, não preciso dizer que são palavras antônimas. Faça sol ou faça chuva, irei à sua casa. Também dois conceitos antônimos. Então a antítese é bem tranquilinha, bem fácil de vocês entenderem. Ela é a oposição de termos, de palavras, dentro de uma mesma frase, sentença ou texto. Muito tranquila. Ironia. Com certeza você já usou ironia alguma vez na sua vida. A ironia consiste em dizer o oposto do que a gente realmente quer dizer, né? Visando aí uma crítica, uma sátira, um deboche, né, meu povo? Então a ironia é a seguinte: cada vez que olha o exemplo. Cada vez que você interrompe a minha fala, perceba o quanto você é educado. A ironia, gente, você tem que lembrar, ironia é igual a deboche. Então, toda vez que eu quero falar o contrário daquilo que eu penso, eu vou ser irônica. Só que tem gente que não consegue entender a ironia, né? Detalhe. Segundo exemplo. Puxa, que bom que o elevador quebrou. Agora só teremos que subir 12 lances de escada. Que bonito, hein? Que cena mais linda. Será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Trecho icônico aí da música que todo mundo conhece. Então ela tá falando que bonito, mas claro que ela não tá achando bonito. Então a ironia, eu vou falar exatamente o oposto do que eu realmente gostaria de dizer. Só que como eu tô falando de forma irônica, eu digo, né, o oposto. Catacrese. Catacrese é uma figura de linguagem onde a gente utiliza uma palavra para se referir a algo, porque como se fosse um nome emprestado, porque não, essa coisa a que a gente quer se referir, ela não tem um nome específico. Então, por não ter um nome específico, a gente faz aí um empréstimo, a gente utiliza a catacrese. Como assim? Olha exemplo, menino, eu já falei para não sentar no braço do sofá. O sofá não tem braço. Quem tem braço somos nós, né? Nós temos braço. Mas, como aquela parte do sofá, onde a gente apoia o nosso braço, não tem um nome específico, a gente chama de braço do sofá. Assim como o braço da carteira, né? Daquelas cadeiras que tem a parte de apoio do braço. Braço da cadeira, braço da carteira, braço do sofá. Não tem nome específico, então a gente utiliza braço emprestado, catacrese. Acrescente 2 dentes de alho nesta receita. Mesma coisa, dente é isso aqui. Mas a gente utiliza por analogia também para chamar aquele pedacinho do alho de dente de alho. Está na hora de embarcar no avião. Por que isso aqui é uma catacrese? Porque o verbo embarcar, ele na sua etimologia,
Ele é um verbo que é utilizado para embarcações, então é como se a gente fosse embarcar no navio, embarcar no barco, né? Embarcação. Lembra? Pelo próprio verbo você já consegue perceber. Mas por não ter um nome específico, para quando a gente vai, né, de avião, de carro, qualquer outro meio de transporte, a gente utiliza embarcar, generalizando aí. Ou embarcar no avião, embarcar no ônibus e tal. Então, embarcar é uma palavra emprestada, porque ela provém lá das embarcações, quando a gente vai embarcar no navio. Mas como não tem outro nome, a gente também utiliza para avião. Quem quebrou a asa da xícara? Olha aí, asa da xícara. A xícara tem asa? Não, porque tem asas são os pássaros, né? As aves. Então, a gente utiliza aquela parte, aquela alcinha, onde a gente segura, com esse nome de asa. Tem gente também que chama de orelha. Enfim, por não ter um nome específico, tem essas diversas opções aí de variação. Cuidado, não faça orelhas no meu livro. Orelha, a gente sabe o que é, né? Mas quando a gente tem aquela dobrinha no livro, que eu odeio, aquela dobrinha nas pontas das páginas dos livros, a gente chama de orelha também por não ter um nome específico. Então a catacrese nada mais é do que quando a gente utiliza um nome emprestado para alguma coisa que não tem um nome específico. E muitas vezes esse empréstimo ele já está cristalizado, a gente já está muito acostumado a utilizar, que às vezes a gente nem percebe, como é o caso de dente de alho, braço da cadeira, certo? A onomatopeia é muito fácil, muito fácil, muito fácil. Ela é uma tentativa de transcrever um som, como um som de um animal, um som de um objeto, enfim. Toda vez que a gente tenta escrever, transcrever, transformar em palavra algum som qualquer, a gente vai ter um exemplo de onomatopeia. As onomatopeias são muito comuns da gente observar onde? Nas histórias em quadrinhos, porque como a gente não tem um recurso sonoro no texto escrito, então a gente precisa representar. E essa representação pode acontecer em forma de onomatopeia e com a ajuda também dos desenhos. Então aqui vocês têm aqui, ó, vários exemplos de desenhos com onomatopeias dentro dos balãozinhos de fala, onde a gente vai conseguir compreender o que significa cada um desses sons através também das expressões faciais dos personagens e dos desenhos que forem aparecendo aí pra gente. Então o primeiro aqui, esse sonzinho que a gente tenta reproduzir, ele pode estar com medo, nhaque, mordendo, né, comendo alguma coisa, frio, tá chorando. Para representar esse som, perceba como é complicado reproduzir sons. A gente precisa achar assim, uns fonemas parecidos para poder transformar isso numa palavra, entre aspas. Com raiva, buá, chorando, e o chomp, chomp, como se ele estivesse comendo. Seria esse som. Aqui no poema de Mário Quintana, aqui em cima, vocês têm: sem o coachar dos sapos ou o cri-cri dos grilos, como é que podemos dormir tranquilos? Então, onde é que está a onomatopeia aqui? Não é na palavra coachar, porque esse já é o nome do som. O nome do som não é onomatopeia. A representação do som é que é. Então, temos aqui o cri-cri dos grilos. Cri-cri, sim, é a tentativa de reprodução do som que o grilo faz. Então, aí está o nosso exemplo de onomatopeia no poema. E aqui, a gente tem muitas representações de onomatopeias que a gente utiliza também nas nossas conversas, né, na internet por aí. Ó, o kkk, o hahaha, o rs, são tentativas de representar o som de risos e risadas, certo? Então, é um exemplo de onomatopeia. Atchim, né, tentativa de representar o som do espirro. E o representativa, tá escrito espirro aqui, meu Deus, escrevi errado, mas era beijo, tá? Esse smack aqui é o beijo. Corrijam bem aqui. Então a onomatopeia é bem simples de vocês perceberem e entenderem o que significa. Vamos agora para a aliteração, que é um recurso muito utilizado também em poemas e letras de música. Tanto a aliteração quanto a assonância, a gente vai já encontrar, elas duas são bem parecidas, mas é bem fácil também de vocês identificarem cada uma. A aliteração é a repetição de sons consonantais. Então eu vou identificar, eu vou eleger uma consoante que eu queira evidenciar dentro daquele texto, por isso é um texto planejado, né? E isso acontece muito nos trava-línguas e letras de música e poemas, como eu falei para vocês.
Um exemplo aqui de trava-língua. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Qual é a letra que está sendo repetida constantemente nessa sentença? R. E aí eu destaquei para vocês poderem perceber. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Outra. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Repetição do som de F. Aqui um exemplo de música. Chove, chuva, chove sem parar. Essa repetição do sh, que intencionalmente também representa chuva, que é sobre o que ele está falando na música. Chove, chuva, chove sem parar. Então ele faz aí já uma brincadeira também sonora com o som da chuva. A outra. Tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora. Repetição aqui do M nessas palavras. Perceba que nem sempre a repetição da letra que você está querendo evidenciar precisa ser como primeira letra da palavra, tá? Ela pode estar no meio da palavra também. A intenção aqui é apenas o som, o reforço do som. Isso é a aliteração. Sons consonantais. Já na assonância, a repetição que a gente faz são de sons vocálicos. Então, também é bastante comum nos poemas e nas letras de música. Juro que não acreditei, eu até estranhei, me debrucei sobre o teu corpo e duvidei, e me arrastei e te arranhei, e me agarrei nos teus cabelos. Percebam aí o som de ei o tempo todo, servindo como recurso para rimar e também aqui como uma assonância. Berro pelo aterro, pelo desterro, berro por seu berro, berro por seu erro. Aqui a gente tem a repetição do e também uma brincadeira aqui, uma distinção, porque às vezes o som do é aberto e às vezes o som do é fechado. Coloquei de vermelho todas as vezes que o som é aberto, no berro, desterro, né? O primeiro e depois o som fechado, pelo, aterro, desterro, seu erro. Então percebam aí essa brincadeira. Tudo muito intencional, tá? Tudo muito bem trabalhadinho. Prosopopeia. A prosopopeia ela também pode ser chamada de personificação. Então, pelo próprio nome personificação você já entende. É eu atribuir características humanas a seres que não são humanos. Pode ser animais, objetos, coisas. A Amazônia chora devido ao desmatamento. A Amazônia não pode chorar, certo? Literalmente. Mas eu coloquei uma característica humana. Coloquei uma característica humana na Amazônia para identificar, para evidenciar, para criar aqui esse efeito. O amor comeu meu nome, minha identidade, meu retrato. O amor não come, né? Literalmente. Mas foi a intenção aqui de João Cabral, nesse poema, fazer do amor, nesse caso, como uma personificação. O vento fazia promessas suaves a quem o escutasse. Então, todos os três exemplos vocês percebem características humanas atribuídas a seres que não são humanos. Então, também é uma coisa que acontece bastante no poema, mas que não significa que você não possa usar em outros tipos de texto, tá? Basta que você se aproprie desse conhecimento e saiba utilizar. E aí, por fim, o pleonasmo, que é o quê? Uma repetição de um termo ou do seu significado. Posso ter dois tipos de pleonasmos, tá? O primeiro é o intencional, que é o que a gente vai ver aqui. Ela chorou um choro sentido, mas logo se refez. Eu não precisaria repetir aqui um choro, porque quem chora, obviamente, chora um choro. Então, eu não precisaria repetir, mas houve uma intenção em reforçar essa ideia. A ele, resta-lhe a esperança de que fique tudo bem. Esse lhe é o reforço de a ele, que eu já tinha citado anteriormente, então não precisaria falar de novo. A ele resta a esperança. Daria tudo certo. Mas quis reforçar a ideia ali, então por isso colocou-se o pronome li. E rir meu riso e derramar meu pranto. Claro que quem ri é um riso, então não precisaria. Mas nesse poema o Vinícius quis reforçar essa intenção. Então, quando esse pleonasmo ele é intencional, eu sei que eu estou repetindo a ideia ou a palavra de forma consciente. Mas também pode aparecer o pleonasmo vicioso, pode acontecer com você. Pode ser que você não esteja se dando conta de que está cometendo o pleonasmo vicioso. O que é? O vicioso, eu não percebo que eu estou fazendo uso de pleonasmo. Eu não tenho consciência. E no intencional eu tenho essa consciência. É o caso que vai acontecer quando a gente utiliza, por exemplo,
subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora. São pleonasmos viciosos, porque entrar só pode ser para dentro, sair só pode ser para fora, subir só pode ser para cima e descer só pode ser para baixo. Então eu não precisaria reforçar essa ideia, tá? Fica um pleonasmo vicioso, a gente fala e não percebe. Novo lançamento, né? Se é lançamento, é claro que é novo. Então, vamos identificar essas duas possibilidades. O pleonasmo intencional, como eu já falei para vocês, é a pessoa que está escrevendo texto, ela quis realmente intensificar esse pleonasmo, quis reforçar essa ideia, por isso ela optou por fazer esse pleonasmo intencional, como é o caso aqui do exemplo de Fernando Pessoa. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Obviamente que o mar é salgado, mas aqui ele quis reforçar essa ideia por se tratar de um poema onde ele exalta Portugal e enfim. Aqui do outro lado a gente tem dois exemplos de pleonasmo vicioso. O cachorro subiu em cima da cama. Existe um elo de ligação entre nós. Já ouvi muito esse elo de ligação. Se é um elo, ele é de ligação, senão não seria um elo. Então não há necessidade de você repetir isso aqui. Então muito cuidado com o pleonasmo vicioso, evite-o sempre. E essas foram as principais figuras de linguagem que eu selecionei para trabalhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham aprendido e que esse conteúdo sirva muito para vocês. Obrigada, deixe seu like e até a próxima.